Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, bom, a gente hoje vai fazer o episódio dessa semana, a gente vai falar um pouco sobre o intercâmbio, sobre a cultura americana e tudo mais. Eu tô com uma amiga minha, Maíra, que ela passou por esse processo do intercâmbio. Bom, Maíra, primeiramente, obrigado por você ter topado vir conversar, bater esse papo. E pode ficar à vontade de falar um pouco, de você, do que você faz pro pessoal. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, pessoal? Então, como a Renatinha já me apresentou, eu sou a Maíra, né, conheci ela lá no IFE, onde eu estudava Engenharia de Controle e Automação, né, eu fui bolsista do NAPNE por 5 anos, né, Bastante tempo. o período todo que eu fiquei lá. Inclusive, né, antes do intercâmbio eu era bolsista, depois eu voltei e voltei para o NAPNE. É muito amor, gente. É. Hoje eu atuo como engenheira, né? Eu estou trabalhando, moro aqui em Belo Horizonte, onde eu também faço mestrado na área de engenharia elétrica, né? Focado em engenharia biomédica. Então, Que isso? Estou terminando, vamos ver se eu termino esse ano, tomara que eu consiga. Vai Né? dar certo. Já estou na fase da dissertação, né? Aí é aquela enrolação, né, Renatinha? Aquela que a gente já conhece, né? Uhum. Mas eu acho que vai sair esse ano. Vai sim. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre Ciências Sem Fronteiras, né? Uma época assim que eu tenho muita saudade. Eu fui em 2014, né? Eu comecei o processo em 2013 e fui em 2014. Então já fez aí 10 anos, né? Que eu comecei a falar de Ciências Sem Fronteiras, isso. E falando nisso, Maíra, já que você tocou nesse assunto, eu queria que você falasse como que é, esse processo, como é que foi para você entrar, nesse programa, que infelizmente é um programa, que não existe mais. Não tem mais. Primeiramente, eu precisei fazer um teste de proficiência, né? Eu fiz foi o TOEFL, né? Que é Test of English as a Foreign Language, né? Que é o teste de inglês como língua estrangeira. Aí tem duas modalidades desse teste, né? Que geralmente as pessoas fazem, que é o IBT e o ITP. Aí, no caso, eu fiz foi o ITP, que na época o governo também estava oferecendo para os estudantes de graça, e o IFE também deu uma estrutura muito boa para a gente, assim, eles disponibilizaram van para levar a gente para o Rio para fazer o teste, então eu fiz foi o ITP. A diferença de um para o outro, o IBT, no caso, ele é mais caro, né, e você faz de forma individual, é uma cabine, aí tem um computador só para você, aí ele também é mais focado na parte de speaking, né, da fala, e o writing, né, que é a escrita, porque, né, como você tem um computador, né, você consegue gravar, né, os áudios, né, responder as questões. No caso do ITP, você faz numa sala, assim, com várias pessoas, aí são 3 etapas, né, tem o listening, aí você tem algumas perguntas para responder, né, de múltipla escolha, aí, como eu falei, é uma sala com várias pessoas, né? Aí tem sempre, né, um áudio, né, tocando nessa parte do listening. Aí tem uma segunda etapa, que é a parte mais focada em gramática. E, assim, a prova é muito importante, assim, né, quem vai fazer uma prova dessa, se preparar antes. Não só no sentido de inglês, né, de saber o inglês, mas você está preparado para a prova mesmo. Igual o Enem, né, que a gente fala assim, você tem Tipo psicologicamente, né? porque o tempo, sabe? Você tem que estar treinado assim a ler rápido, porque é tudo muito rápido. Essa parte do listening mesmo, o listening não para. Você não pode falar assim, para, dá uma pausa aí rapidinho que eu estou terminando aqui de ler. Não. Gente, que desesperador, meu Deus. É sem parar, sem parar. Aí são alguns segundos que você tem para, né, ler a pergunta ali e marcar a alternativa certa de acordo com o que você ouviu. Aí a parte de gramática também é bem corrida, mas ainda dá para você controlar melhor o seu tempo. E a terceira parte é mais interpretação. Aí tem uns 5 textos, né, que você lê e são várias perguntas, né, sobre determinado texto. Isso tudo num dia. Tudo num dia. Isso, Meu tudo de Deus. marcar. Aí eu fiz essa prova, né? Aí o resultado são alguns ranges de nota. Então, eu lembro que no Ciências Sem Fronteiras tinha grupos específicos. Por exemplo, se você tirasse entre... Eu não vou lembrar exatamente as notas, mas era assim, entre 400 e alguma coisa e 500. Aí você ficava num grupo que fazia 6 meses de curso de inglês, né? Tudo bancado pelo programa. E depois você fazia o ano letivo, lá nos Estados Unidos.
Aí tinha o grupo que tirava entre 500 e 550, acho que era isso, que ficava um mês, né, fazendo curso e depois ia para o ano letivo, e quem tirasse mais de 550 ia direto para o ano letivo. No caso, eu tirei 500 e pouquinho, então eu fiquei nesse segundo grupo. Então eu fiz um curso, né, eu fiz um mês de curso e depois fui para o ano letivo. Aí, né, tem essa parte da prova, beleza, e depois você tem que fazer, aí esse processo é mais enjoadinho, mais chatinho, que é o Common Application, que você tem que aplicar para uma universidade lá nos Estados Unidos para ela te aceitar. Então, assim, a gente tinha muito material na época, tinha muitos fóruns, acho, não sei se era Facebook, não era Orkut, não. Também não é tão Também não é tão... Não é tão antigo assim. Não. Então, era no Facebook, tinha alguns fóruns com vários estudantes, né? Porque, assim, eu fui numa chamada bem inicial, mas não foi a primeira. Tinha uma galera até do IF mesmo que já tinha ido antes de mim. Porque, assim, depois da minha chamada, aí foi o boom, assim, que foi muita gente. Nossa, naquela época a sua foi, né? Bastante gente, acho que até mesmo do IF também. Foi. O IF tinha um ranking, assim, acho que o IF era a segunda instituição que mais mandou estudante para o Ciência Sem Fronteiras, era alguma coisa assim. Aí tem esse Common Application, né, que é tipo uma plataforma, né, que a gente se cadastrava. Aí tinha várias perguntas, tinha que subir vários arquivos lá. Você tem que meio que se vender para a universidade, né, que você vai... Aí tinha que colocar, por exemplo, CR, né, o coeficiente de rendimento. Aí essa parte era meio péssima, porque você tinha que colocar a sua posição no ranking. Então você tinha que saber a nota da galera da turma também, sabe? Aí tinha que fazer algumas redações. Eu lembro que eram 5 redações. Eu não lembro exatamente o tema das minhas, mas era algo do tipo assim, conte um pouco a sua história. Por que você gostaria de estudar nessa universidade? Por que você escolheu esse curso? Isso cada redação com um tema desse, né? E a faculdade era você mesmo que escolhia, ou era escolhido por eles? Então, eu acho que a gente escolhia 3. A gente escolhia, assim, 3 faculdades, né, que era o seu foco, né, que era a sua preferência, e aí você poderia cair numa dessas, ou eles tentavam te realocar numa região próxima. Então, por exemplo, eu apliquei, acho que para 3 universidades lá na Califórnia. Aí eu fiquei em Nevada. Nevada é um estado próximo, entendeu? Da Califórnia. Aí tinha essas redações, tinha que colocar também carta de recomendação. Aí eu lembro que eu peguei com alguns professores meus na época, o Jefferson, a Verônica, o Nilo, né, professores do IF. Deixa eu lembrar se tinha mais alguma coisa. E assim, muitas perguntas, sabe? Eu lembro que a gente cadastrava na plataforma e aí eram dias, né, que ficava ali aberto seu cadastro até você concluir e enviar. Aí depois disso, eu fiquei muito tempo, assim, eu e todo mundo, né, que fez o processo, a gente ficava muito tempo esperando, aí tinha que chegar a carta, né, igual nos filmes, né, chegar da universidade falando que ela te aceitou e tal. Aí eu lembro até que se chama TOA, né, que eles falam. O meu TOA chegou no dia de uma confraternização da minha turma. Então a gente estava no churrasco lá, aí eu chegava e-mail, já, ai meu Deus, e-mail, TOA. Aí eu fui ver, aí eu fiquei na University of Reno, Nevada, né, tipo, Reno é a cidade, né, igual eu falei, Nevada ali fica próximo da Califórnia. É o estado, por exemplo, onde fica Las Vegas. Mas Reno ficava bem longe de Las Vegas. Ficava mais na região norte. Aí eu fiquei super animada, né? O dia que eu recebi a carta. Aí foi muito legal. Aí eu lembro que, como era confraternização, acho que era no final do ano de 2013, quando eu recebi a carta. Aí eu iria em 2014, em julho. Então ainda tive um tempinho ali para organizar minha vida, né? Para poder ir. Entendi. E aí, quanto tempo, né, que você ficou morando lá nos Estados Unidos? E você já comentou, né, que você fez engenharia e tal. A sua área, né, de estudos lá, qual que foi? Eu fiquei 15 meses lá. Aí, como eu falei, né, que eu fiquei naquele segundo grupo, né, de acordo com a nota, então eu fiz um mês do curso de inglês. Aí foi até bom, sabe, porque foi um período de adaptação na universidade, o sistema deles lá, as pessoas, né, tinha muito brasileiro até na minha chamada, né, quando eu fui.
Aí esse curso, né, de um mês, ele era oferecido por um setor de estudantes internacionais lá da universidade. Então, eles eram muito receptivos com a gente, assim, era bem legal. E aí tinha as matérias de speaking, listening, write e reading. Essas 4 matérias, e além dessa, ainda tinha uma aula extra, né, da nossa escolha, que aí tinha coisa assim, cultura americana, tinha uns assuntos assim, e a que eu escolhi, super aleatória, mas eu não me arrependi, que foi super legal, que era sobre mineração, porque a região lá tá muito associada à história da região com a mineração. E aí a gente visitava museu. Meu Deus do céu. Ai, não, o professor era mó fofinho, assim, era um senhorzinho, sabe? Aí eu lembro que ele me chamava de Maíra. Aí a gente fez uma viagem para uma cidade histórica que tem lá perto de Reno, né? Que é Virginia City, o nome da cidade. Aí é meio cidade fantasma, assim, sabe? É bem legal. Aí esse foi, né, o primeiro mês que eu tava lá, né? Aí teve uma Olimpíada que esse setor organizou para os estudantes internacionais, assim, era bem interessante, assim, a bem forma que ele... interativo também, né? Sim. Aí depois começou o ano letivo, né? Aí eu fiz o ano letivo todo, né? E depois depois do ano letivo todo, eu fiz 2 meses de estágio de verão, né? Que aí foi próximo de quando eu fui embora, né? Foi no final. Aí eu fiz no Alabama, aí eu mudei, né, pro Alabama. O Alabama é um estado mais no sul, assim, fica próximo da Flórida. Aí esse estágio eu fiz num laboratório de controle que tinha lá na universidade. O nome da cidade é Tuscaloosa. É uma cidade, assim, bem pequena, que gira em torno só da universidade mesmo. E o campus lá, assim, é gigante, uma estrutura, assim, muito boa. O de Reno também, mas o de lá, assim, era maior, sabe? Tinha estágio de futebol americano, o time Nossa, lá que de legal. time lá de muita tradição, sabe? Bem famoso, assim, time, no caso, a nível estudantil, né, de universidade. Aí lá tinha uma rua, eu lembro, cheia de fraternidade, sabe? Bem filme mesmo. Bem filme americano. Filme americano, cheio de fraternidade, assim, aqueles prédios meio Grécia, assim, sabe? Aí lá eu fiquei 2 meses fazendo esse estágio antes de vir embora. Aí as matérias que eu fiz no ano letivo, né, lá em Reno, elas porque lá não tinha o curso de engenharia de controle e automação. Então eu tive que pegar matérias da grade de engenharia elétrica. Mas é muito semelhante, né? Tipo, bem parecido os cursos, né? E na época que eu fui também, eu ainda estava saindo do ciclo básico. Então eu ainda consegui fazer muitas matérias que eu aproveitei. Né? Eu Até fui... isso que eu ia perguntar, né? Porque você ficou baixo de 1 ano e pouco lá. E aí, tipo, como é que foi, né? Essas matérias você trouxe de lá e conseguiu fazer esse aproveitamento, né? Sim, consegui. Eu fiz, por exemplo, controle, eu fiz lá, circuitos 2, processamento de sinais, mecânica dos sólidos, tudo eu consegui aproveitar quando eu voltei. E lá, assim, é interessante que tem a matéria, né, que é a lecture, que eles falam, que é a aula normal, né, que é a gente sentar no auditório, na aula e assistir o professor lá falando. E tinha também uns horários que eram umas aulas, assim, para fazer exercícios sobre a matéria. Tipo assim, uma coisa mais prática, sabe? Aí sempre ficava um assistente, né, do professor, né, tipo um bolsista, lá fazendo esses exercícios com a gente. Porque lá eles têm muito essa política de homework, né, de dever de casa, Sim. para forçar o aluno a estudar e não deixar para a última hora, né, para estudar na véspera da prova. Aos 45 do segundo Isso. tempo. Uhum. Aí eu lembro até que assim, eu achava até as provas, eu não sei se é porque eu estudava muito com do homework, mas eu achava as provas mais fáceis do que as que eu fazia no IFE. Era mais tranquilas, assim, sabe? Os brasileiros geralmente eram os melhores alunos da sala também. É claro, né? Tinha que representar também, É, né? a gente tinha essa questão do programa, né? A gente tinha que ter uma nota boa, né, para permanecer. Entendi. E aí, Maíra, tipo assim, você ficou lá e tal. Eu queria que você falasse também um pouco, né, da sua experiência morando lá, né? Como é que foi pra você mudar, né? Nem de um estado pro outro, né? Mudar de um país, assim. No início, acho que provavelmente foi um pouco difícil, né?
Sim, nossa, eu lembro. Sempre foi uma coisa que eu queria muito, né? Só que assim, eu não tinha condições, né? É uma coisa muito cara fazer um intercâmbio assim, imagina ficar um ano fora. Mas aí eu lembro, quando começou a anunciar o Ciências Sem Fronteiras, eu nunca vou esquecer desse dia que eu vi a propaganda na televisão. Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que conseguir isso aí. A pessoa Mas falou, não, agora eu vou. é, aí, né, como eu falei, foi um processo bem longo, a prova, o como application, até receber a carta, mas eu lembro que um dia antes de ir, eu dei aquela leve surtada, sabe? Aí eu comecei a chorar e minha mãe, não, agora você quer ir, então você vai, né? Porque eu Agora sabia não tem assim, como voltar, né? aham. Porque eu sabia que, assim, acho que ninguém na minha família também ia ter condições de ir lá me visitar, eu não ia voltar nesse período, então realmente era um ano direto lá nos Estados Unidos sem voltar para o Brasil, né? Mas aí, assim, nunca vou me arrepender de ter ido. Tipo assim, eu olho para a Maíra de 10 anos atrás e eu tenho muito orgulho da coragem que eu tive, né, de aproveitar essa oportunidade, né? Porque Ciência Sem Fronteiras foi uma oportunidade única. Uhum. E mesmo assim, com esse aproveitamento de matérias que eu falei que eu consegui, eu acabei atrasando a minha formação, mas assim, o ganho é muito maior, né? Experiência acadêmica internacional tem um peso muito grande no currículo. Eu fiz amigos, né, que eu tenho até hoje. Renatinha conhece até algum. Conheço. E assim, toda a estrutura que o programa ofereceu, muito boa. Assim, lá a gente tinha os melhores planos de alimentação, pelo menos assim, na minha parte, tá? Porque dependendo da região ou universidade que você ia, era um pouco diferente. Às vezes você recebia a quantia completa de dinheiro e você se virava assim, com a moradia, com a alimentação. No meu caso, eu tinha lá o plano de alimentação super top do refeitório. Aí, assim, por exemplo, você passa o cartão na entrada, é assim que funcionava. Passava o cartão na entrada e você podia comer tudo que tinha lá dentro. E Uhum. lá, assim, era um mundo de comida. Você ficava até perdido, né? Uhum. Tinha uma parte, assim, de fast food, uma parte de salada, uma parte de comidas, assim, mais estrangeiras. Aí tinha um setor, assim, meio Subway. Aí tinha doces, Nossa, frutas. meu Nossa, tinha Deus. máquina de sorvete expresso. Jesus! Aí Eu tinha seria a pessoa brownie. perdida nesse rolê. Nossa, assim, era muito top. E assim, como eu falei, né, o nosso plano era super, né, era muito bom, então a gente tinha acesso a isso tudo. E o lugar que a gente morava também era muito bom. O apartamento, assim, tinha 3 suítes, né? Aí eu morei com uma menina, as duas brasileiras, uma de São Paulo, outra da Bahia, também são minhas amigas até hoje. Uhum. Aí, tudo direitinho, né? A gente tinha closet, assim, tudo mobiliado. E era um E apartamento além, dado por eles, né? isso, aí igual, como eu falei, no meu caso já era tudo pago, né, essas coisas básicas já era pago. E além disso, eu ainda recebia US$ 300 para gastar da forma que eu quisesse. Uhum. Aí eu juntava esse dinheiro para viajar, né, para Já que eu passear. tô aqui, pelo menos. Aham. Ó, Vamos pera aí, né? aproveitar, né? Ó, errada não tá. Mas, por exemplo, tem uma amiga minha que aonde ela ficou, ela recebia a quantia inteira. Então, assim, ela que tinha que administrar esse dinheiro, né, para pagar as contas básicas e também, né, o que sobrasse, assim, para ela aproveitar da forma que ela quisesse. E também tinha algumas diferenças, assim, dependendo da cidade. Tinha cidade de alto custo. Então, acho que ao invés de US$ 300, os estudantes recebiam US$ 600. Uhum. Não sei exatamente o valor, mas era algo assim. Aí, aí assim, sempre que tinha uma folga, né, férias, aí eu viajava, né? Entre o curso de inglês e o ano letivo, a gente teve uma semaninha ali, aí foi quando eu fui para Califórnia, aí juntei uma galera, e era engraçado porque assim, a gente não se conhecia Eu direito, tô era muito no início. imaginando Maíra. Não, essa viagem, ela foi uma das melhores e mais caóticas da minha vida. Mas, em compensação, a galera que tava lá, eu tenho contato até hoje. Né? Se a amizade sobreviveu àquela viagem, aí Tá não tudo tem jeito. certo. Aí, por exemplo, no fim do ano, a gente também tem uma férias mais longa, né? Que, no caso aqui, é as férias de verão, né? E lá é inverno. Uhum. Aí foi quando eu viajei, né, pro outro lado do país, porque assim, Califórnia e Nevada fica mais pro lado oeste, né? E aí eu fui para Nova York, né, que fica do outro lado. Atravessou mesmo, né? Atravessei, né? Nossa. Aí eu passei Natal lá.
Aí foi meio triste Natal, sabe? Eu lembro que no dia do Natal ficou todo mundo meio, mesmo assim, a gente estando né, num grupo tal de amigos, a gente ficou meio triste, porque Acaba Natal é sentindo muito falta da família, família. né? Exatamente, você sente muita falta da família, né? Aí, por exemplo, ano novo a gente passou na Times Square. Não recomendo, mas valeu a experiência. Não, calma aí, gente, calma aí. Todo mundo quer ir pra Times Square, como assim? Não recomendo. Nossa, muito frio, muita gente, muito, sei lá. Tudo muito, né? Tudo muito. Mas assim, como eu falei, valeu a experiência. Aí a gente apareceu no Jornal Nacional, muito engraçado. Tô na Globo. A gente reconheceu o repórter na hora que a gente estava passando, assim, e a gente começou a gritar: Brasil, Brasil! Muito bem, brasileiro bem mesmo, brasileiro. gente. Oi, o vídeo tá até hoje no site da Globo. Não, Se gente, botar... eu vou ter que procurar isso. Se botar no Google, se botar no Google, invasão brasileira em Nova York 2015. O título é o melhor. Aí tem uma hora rapidinho, assim, que parece a gente. Aí ele chega assim e pergunta: quantas pessoas nesse grupo? Aí a gente fala 10. Parece super rápido, mas apareceu no Jornal Nacional. Não pode dizer que nunca apareceu no Jornal Nacional. Aí foi isso, assim, igual eu falei, todo feriado, toda folga que eu tinha, né, eu caçava um lugar para ir. Eu lembro que um dos lugares mais bonitos que eu fui lá é o Lake Tahoe, o nome. É um lago que ele é famoso, assim, é uma região, assim, onde o pessoal vai esquiar, sabe, no inverno. Mas é um lago, eu fui no verão, claro, fui lá aproveitar o lago, né? Claro. É um lago que fica pertinho, assim, ele fica na divisa da Califórnia com Nevada. Mas, assim, é lindo, muito bonito. E é isso, assim, aproveitei bastante, eu acho. Estudei e também passei. E aí, Maíra, você que falou que foi para esses lugares e tal, eu queria que você falasse um pouco também quais são essas semelhanças da cultura americana com a cultura brasileira. E talvez assim para você, o que você mais achou diferente? Assim, como eu estava numa cidade que era muito pequena, então a universidade assim tinha um peso muito, muito forte na cidade. Então a universidade recebe muita gente assim de fora. Então eu achei assim que todo mundo foi muito receptivo, sabe? Eu nunca senti assim que eu fui discriminada, por ser latina, sabe? Eu não sofri isso lá, mas eu acho que é por causa do local onde eu estava. Mas, assim, você perguntou as semelhanças, entre a cultura americana e brasileira. Deixa eu pensar. Eu acho que a questão de ser meio festeiro, assim, de gostar de reunir. Lá eles sempre tinha, assim, barbecue, Barbecue churrasco. Sim, Eles marcavam aí, só que é um pouco diferente, Aqui a gente, consome carne mesmo, no churrasco, e lá, assim, é mais hambúrguer, Essas coisas assim. Mas, assim, o evento, mas o evento, assim, vamos reunir aqui amigos e tal, Isso é bem semelhante, entre brasileiro e americano. Deixa eu pensar. Essa paixão, assim, por esportes, por exemplo. Aqui a gente é mais focado no futebol, mas lá eu lembro que assim, os estudantes iam sempre assistir os jogos do time da universidade, futebol americano, basquete, tem toda essa coisa assim. Natal, o Natal, assim, lá eles comemoram o Thanksgiving. Que é muito parecido, assim, essa questão de reunir com a família, Eles fazem também muita questão disso. A gente aqui mais no Natal e eles lá no Thanksgiving. E é parecido, assim, tem a ceia, Eles comem o peru lá recheado, Então também é muito parecido com o Brasil. Acho que... Eu lembro quando eu estava fazendo o curso de inglês, eu fiz um trabalho sobre isso. E é realmente, tipo, se comparar, o Thanksgiving deles com o Natal, é realmente bem parecido mesmo. Isso. Aí é interessante, lá, quando eu passei Thanksgiving lá, aí tinha um programa, assim, lembra que eu falei, o setor lá dos estudantes internacional? Tinha um programa que você se inscrevia e eles te colocavam, assim, em uma família para você passar o Thanksgiving com a família.
Aí foi super. Aí eu fiquei lá com a família, passei com eles, dormi lá na casa deles. Aí foi legal, porque aí eu pude ver assim, um pouco mais do dia a dia de uma família americana, assim, fora a universidade, estudante, etc, né? Aí foi Tem bem outro olhar interessante. também, né? E assim, esses dias o pai da família, né, ele me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, assim, Que no legal. Facebook. É bom que Então, assim, você manteve contato, né, com bastante gente também de lá, né? sim, sim. De lá, assim, eu não cheguei a reencontrar ninguém, mas, assim, falo, né, mando parabéns, né, aquela coisa. Mas daqui, né, os brasileiros, né, que eu morei lá junto, nossa, eu tenho contato até hoje, a gente sempre se vê, né? Sim. E aí, Maíra, tipo assim, a gente tá falando um pouco, né, dessa questão de cultura e tal. O que você acha que a cultura americana ela influencia na nossa aqui, por exemplo? Ou até mesmo ao contrário, né, talvez? Assim, acho que a principal influência, né, que a cultura americana tem pra gente, assim, é a parte de mídia, né, entretenimento, né, a gente consome muita coisa de Sim. lá, né, filme, música, né, aí o estilo de vida que é retratado nisso, né, tem muita influência, eu acho que pra gente, né, os filmes de séries, né, nossa, séries, eu acho que hoje, né, cada vez mais, né, tá ficando mais, né, difundido aqui, né, essa cultura de assistir séries. Hoje a gente tem muito streaming. Começou depois que a Netflix chegou, meu filho, abriu portas e aí já era. Aí tem essa questão, né, a culinária, eu acho que mais para a parte, né, de fast food. Não estou dizendo que assim a culinária americana é só isso, mas o que influencia a gente, né, que o que a gente mais pega de lá é essa questão do fast food É mesmo. até bom você falar isso, porque eu acho que quem vê de fora tem muito na cabeça que americano é só fast food, né? Assim, igual eu falei, eu tinha a vivência dentro da universidade, no refeitório, né, que tinha toda a variedade, né, que eu expliquei. E o dia que eu passei com a família, era uma ceia normal, assim, tipo, né, tinha um, um purê de batata, sabe? Um negócio meio assim, arroz. Uhum. Então, assim, é comida parecida com a nossa, nesse sentido. Não é só fast food, mas é claro, assim, que eles foram os responsáveis, assim, por disseminar, assim, né, essa cultura do fast food, principalmente pra gente também, né? E mais o que eles influenciam? Acho que a questão de tecnologia, né? Você vê a força que algumas marcas de lá têm aqui, né? Apple, né? Quantas pessoas você conhece e não tem um iPhone? Não é, menino? Pior que é verdade. E assim, até os esportes também, acho que muita gente daqui cada vez mais assiste, assim, né? Futebol americano, acompanha basquete, né? Tudo de lá. Então, acho que tem bastante influência, sim. Acaba tendo, né? Querendo ou não, lá é algo grande, né? Uma Então vai potência, influenciar. né? Uma Vai potência influenciar. mundial, Não Não tem. só aqui, né? Acho que todos os outros países, né, acabam se influenciando de alguma forma. Sim. Eu acho que é isso, Maíra. Acho que foi um papo legal. Talvez Uhum. rápido, mas legal. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, né, do episódio. Eu queria te agradecer, Maíra, mais uma vez pela China. oportunidade. E se você quiser ficar à vontade para se despedir, falar o que você quiser pro pessoal. Eu que agradeço, né, a oportunidade de contar, acho que reviver isso tudo, assim, relembrar, né, tudo que eu vivi lá nos Estados Unidos é muito legal para mim. E, assim, quem ouvir, né, o podcast, se interessar, tiver alguma dúvida, tiver interessado em fazer um intercâmbio, né, às vezes eu posso ajudar. Claro, são 10 anos, né, a memória já ficando velha, Ah, que alguns isso! detalhes a gente não lembra, mas, assim, qualquer ajuda aí, né, eu posso disponibilizar, qualquer dica. Então é isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.